call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Só para iniciar o vídeo, né? Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aí, ó. A parte de geometria analítica. Vamos fazer aqui uma breve revisão. Tá certo? Uma breve revisão do que a gente estudou até agora, que a gente começou na parte de equações, que foi da reta. A gente já estudou a equação geral. Aí depois da equação geral a gente viu na semana retrasada, né? Essa equação aqui, ó, que a gente chama de equação fundamental, que a gente encontra ela a partir do coeficiente angular, e um ponto, né? E aí por esses dois elementos, o coeficiente angular e um ponto, nós podemos também determinar a equação geral da reta, né? E aí a gente pensa nela, né? Através dessa equação aqui que a gente chama de equação fundamental, ó. Essa daqui, ó. A gente chega nela, na equação geral, que é essa, a partir dessa equaçãozinha aqui, que é a equação fundamental. Essa equação fundamental, ela é útil, né, em alguns casos, porque, como eu disse, a gente só precisa de dois elementos. A gente só precisa do coeficiente angular, ó, esse bonitão aqui, ó, que a gente pode chegar nele através dessa outra formazinha aqui, e de um ponto apenas que pertence à reta, né? Substituindo eles aqui e organizando a nossa equação, a gente chega na equação geral, né? Antes disso, a gente sabe o seguinte, que para mim chegar nessa equação geral, né, nós também podemos fazer isso através do determinante de ordem 3, né? Tendo dois pontos, nesse caso, né? E o ponto genérico. E o ponto genérico. Se eu tenho dois pontos e um ponto genérico, eu posso utilizar o meu determinante, né? Ponto genérico, x e y. O primeiro ponto, x de A, y de A. O segundo ponto, x de B, y de B. Completo com a constante 1 aqui, ó. E resolver esse determinante. No final dessa equação aqui, eu tenho a equação geral da reta. Tá? No final desses cálculos aqui, eu tenho a equação geral da reta. AX mais BY mais C, né? Aí, como esses pontos estão alinhados, né? Isso aqui é igual a zero. Então, a gente tem, assim, alguns caminhos, né? Alguns recursos para chegar na nossa equação da reta, que é o que a gente quer. Então, o primeiro deles, qual é? É esse determinante, né? Lembre-se disso. Só que nesse caso eu preciso de dois pontos que pertençam à reta e o ponto genérico, que é naturalmente ele sempre vai existir, né? Que é essas variáveis x e y aí, certinho? E aí a segunda forma é como se eu tiver um ponto apenas, ó, um ponto, e o coeficiente angular, eu posso jogar nessa equação fundamental aqui, ó, y menos y de A igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos o x de A. Quando eu multiplico, faço as operações, vou mexendo para um lado e para o outro, organizando também posso deixar na minha forma geral aqui, ó, certo? A gente viu isso na aula passada. Como foi o exemplo aqui, ó, tá vendo? Determinar a equação da reta, olha aí a equação da reta, que passa por um ponto. Aí pelo ângulo eu consegui determinar o meu coeficiente angular, que é a tangente desse ângulo. Então vê que eu substituí os valores aqui, ó, as coordenadas do ponto A, ó, y de A menos 6, eu substituí, ó. Tá vendo? O m, que é o coeficiente angular, e aí quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3, substituí. E o x do meu ponto A, ó. O x do meu ponto A, que no caso era 1, substituí. Fiz as multiplicações, usei todo o processozinho aqui, organizei a minha equação, deixei ela na forma geral. Certo? E aí, quando a gente só tem um ponto e o coeficiente angular, essa equação aqui fundamental, ela nos ajuda a chegar na forma geral. É isso que vocês precisam lembrar, né?
E aí foram os exemplos que a gente fez na aula passada. E aqui, ó, foi a outra forma da equação da reta, que no caso é a equação reduzida. E aí ela é legal, por que que ela é legal? Porque ela é legal. Não, porque quando a gente fala na equação reduzida da reta, ela apresenta essa forma aí, ó. Y igual a mx mais n. O que significa, né? É como se eu pegasse a equação geral lá e isolasse o y. Quando eu isolo o y, aí eu fico com dois elementos aqui bem legais, que é o m, ó. Eu vou observar o m, que é o meu coeficiente angular, né, ó. É aquele valorzinho aí que vai estar colado com x, ó. Então, de cara, você sabe quem é o coeficiente angular. Não precisa calculá-lo nem pela tangente e nem utilizando aquela formulazinha. Você já sabe quem é. Colocando a equação geral na forma reduzida, isolando o y, ó, eu já consigo determinar quem é o meu coeficiente angular, ó, m, e também já consigo identificar um outro elemento aí no gráfico, outro pontozinho no gráfico, que é esse n, ó. Quem é o n, professor? O n é o que a gente chama de coeficiente linear. E aí, quando você ouvir esse nome coeficiente linear, você vai lembrar que ele é o ponto de interseção dessa reta representada por essa equação aí, é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Em outras palavras, é o ponto em que a reta vai tocar o eixo y. Aí vai ser justamente esse valor n aqui, ó. Esse coeficiente linear aqui, né? Então, olha aí, ó. A gente foi escrever a equação da reta na forma reduzida. Só que para chegar na forma reduzida, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos encontrar ela na forma geral para isolar o y, né? Só que um caminho mais fácil é justamente utilizando a nossa equação fundamental, ó, para me chegar na equação na forma reduzida. Essa brincadeira aí com as equações, ó, que acontece. Eu tenho um ponto, ó, e tenho o coeficiente angular. Aí eu vou utilizar a minha equação fundamental, porque eu já tenho esses dois elementos aí que vão me ajudar. E aí eu substituo os valores, as coordenadas y, a coordenada y do ponto, a coordenada x do ponto, o m, né, o coeficiente angular, substituo. O que eu vou fazer? Vou isolar o meu y. Olha aí, o y isolado. Y igual a menos x mais 7, né? Foi o resultado final. Então, essa equação aqui, ela está na forma reduzida, né? Está na forma reduzida, porque o y está isolado. E aí a gente observa bem direitinho, ó, que o menos 1 aqui, ó, é justamente o coeficiente angular que ele já tinha dado, mas aí ele já comprovou que realmente é. E quem é esse 7 aqui, professor? O que ele representa para mim? Ele representa o ponto em que a reta vai tocar o eixo Y, ó, lá em cima, no ponto 7 aí. Certo? Aí foi mais um exemplo. Olha aqui esse exemplo, olha aqui. A gente tinha a equação na forma que é, essa aqui está em qual forma essa equação aqui? Geral, fundamental ou reduzida? Essa equação aqui. Botem aí no chat. Ou falem se quiser. Essa aqui, ó. Essa aqui tá na forma geral, né? Tá na forma geral. AX mais BY mais C igual a zero. Tá na forma geral. A fundamental é aquela assim, ó. Y menos Y de A igual ao coeficiente angular que multiplica X menos X de A. Essa é a fundamental. Certo? Isso. Essa aqui é a geral. E aí ele quer a geral, ó. Ele deu a geral. Aí ele quer que você encontre o coeficiente linear. Ele quer que você encontre o coeficiente linear e o coeficiente angular.
Poxa, professor, mas como é que eu vou encontrar isso? O coeficiente linear e o angular. É só eu lembrar, ó, que uma forma bem fácil de encontrar esses coeficientes é colocando essa equação na forma reduzida. Que a forma reduzida é essa, ó, o y isolado, igual a mx, né, mais n, ó. Aí o m, ele vai aparecer justamente coladinho com o x, que é o meu coeficiente angular. E o N é esse carinha aqui que vai ficar isolado, ó, sozinho, sem ninguém. Triste. Que é o meu coeficiente linear. Então foi o que eu fiz nessa questão. Eu peguei essa equação aqui, ó, e vou isolar o y nela, que é para me deixar na forma reduzida. Ó, acompanha aqui desse lado. Tá vendo, ó? Tá aqui, 6x menos 5y menos 30 igual a zero. Vamos fazer de tudo para isolar o y aí. Quando eu isolar o y, eu vou isolando e tal, eu vou observar isso aqui, ó. Quem é o meu coeficiente angular? 6/5 foi quem ficou perto do x, é o meu m. E quem é o meu coeficiente linear? Quando eu fiz a divisão, 30 dividido por 5 deu menos 6, porque é sinais diferentes lá, né? Então, menos 6 é o meu coeficiente linear. Coeficiente linear. Certo? Vou ver isso aqui também. Não tá aparecendo. Aqui, rapidinho, pessoal, que eu vou precisar disso aqui. Entenderam? Então, assim, são as informações que vão aparecendo na questão. Ela pode nos direcionar a utilizar uma coisa, né, ou outra. Tipo, aí a gente tem que ter a percepção de qual vai ser mais fácil para a gente utilizar e aonde a gente quer chegar, né? Por isso que vocês precisam estar, né, realizando as atividades e vendo para não esquecer dessas coisas. Senão fica mais difícil, né? Se a gente esquecer, aí fica mais difícil da gente lembrar. Ó, determina as equações reduzidas das retas, ó. RS no gráfico. Aí, pelo gráfico, eu já posso observar o seguinte, que a reta R aqui, ó, ela toca o eixo Y no ponto menos 2. Então, eu já vou lembrar, poxa, a equação reduzida, ela é aqui, escrita aqui, ó. E eu sei que esse ponto aqui, que toca o eixo Y, é justamente o meu N, que é a coeficiente linear. Então, eu já tenho que é o meu N, é o menos 2. Já coloquei ele aí, ó, bem bonitão aí. Agora falta quem? Falta o meu M. O meu M é o coeficiente angular. Aí o cara foi tão legal que me deu o ângulo de inclinação da reta. Então, meu M eu posso encontrar pela tangente do ângulo. Quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. E rapidinho eu escrevi a equação reduzida. Só com essas informações. Da mesma forma, para a reta S. Eu já percebi que a reta S está tocando o Y no ponto 4. Então, eu já sei que esse cara aí, ó, o 4, ele é o meu coeficiente linear, ou seja, ele é o meu N. Ele é o meu N. Aí eu já substituí. Agora só falta o meu M, que é o coeficiente angular. Aí, como ele deu o ângulo aqui de 135 graus, aí eu fiz a tangente de 135. Lembrando aquela redução do primeiro quadrante, que a tangente de 135, ela é lá a tangente de 45 graus, né? Trazendo para o primeiro quadrante. Só que como a tangente de 135, os 135 graus está no segundo quadrante, então a tangente desse cara é negativa, por isso que ficou menos 1. E aí eu substituí, ó, menos 1 aqui escondidinho, ó, menos 1. Eu já determinei a equação bem facilzinho, né? Só com as informações que eu tinha. Beleza? Uma revisãozinha aí pra gente. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Qualquer coisa eu volto os slides aqui. Ficou alguma coisa, alguma dúvida? Podem comentar. Participem aí. Toda pergunta é bem-vinda. Senão a gente já vai passar para a lista de exercício aí. Não? Tranquilo? Então vamos embora, né? Então vamos lá. Ó, se os pontos A e B
e aí com as suas coordenadas aí, ó, determinam uma reta, vamos calcular o valor dessa coordenada A aqui, ó, para que esse ponto C aí pertença a essa reta. Aí vocês têm que também lembrar, ó, que a gente sempre tem comentado é o seguinte, quando eu falo assim que um ponto tem que pertencer a uma reta, você tem a reta aí que ele está comentando, e para esse ponto C pertencer a essa reta, ele tem que estar exatamente sobre a reta, né? Qualquer ponto dela, porém sobre ela, tá? E aí uma forma de verificar isso é o seguinte, se eu pego a equação que representa essa reta R aí, ela tem uma determinada equação, né? Por exemplo, a equação geral, ax mais by mais c igual a zero. E aí eu posso fazer o quê? Para mim conferir se um ponto pertence a essa reta, de fato, se ele está sobre essa reta. Eu posso pegar o ponto que eu quero conferir e substituir dentro da minha equação, com as suas coordenadas aqui, ó, y e x. Ao substituir, se a minha equação der zero, o ponto pertence. Então é uma forma de eu saber se o ponto pertence ou não a uma reta, né? Através de sua equação. É substituir no ponto as coordenadas do ponto na minha equação. E se ele der zero ou não, se ele der zero, ele pertence. Se ele não der zero, ele não pertence. Ele está fora da reta. É uma forma da gente identificar esse caso aí. Então, para esse problema, é justamente o que nós vamos fazer. Ó. Como nós precisamos encontrar a coordenada do ponto C aqui, ó, a coordenada y desse ponto C, eu vou encontrar a equação dessa reta, A e B, e vou substituir as coordenadas desse ponto aqui, ó, C, dentro da equação que a gente vai encontrar. E aí a gente vai ficar com a incógnita que a gente está buscando, que é a incógnita A. Porque o ponto C ele tem que pertencer à reta. Então, eu posso substituir dentro da minha equação, sem problema nenhum. Certo? Mas, professor, como é que eu vou encontrar essa equação? Essa grande pergunta. Bom, a gente tem vários caminhos, né? A gente estudou vários caminhos. Ó, a gente pode determinar a equação usando o determinante, já que a gente tem dois pontos, ó, o ponto A e o ponto B que pertencem à reta. Eu posso escolher um desses dois pontos e calcular o coeficiente angular dele para usar a equação fundamental, né? Para chegar na equação da reta. Então, assim, eu tenho uns caminhos aí para percorrer. Qual que é mais fácil? Aí vai depender da nossa avaliação aqui. Ou da maneira que você acha mais simples de fazer. Por exemplo, eu vou utilizar, professor, eu quero utilizar a equação fundamental para chegar na equação da reta, na equação geral da reta. Beleza. Então, se eu for utilizar a equação fundamental, ó, vou botar aqui, ó. Eu vou utilizar a equação fundamental. Então, eu preciso entender o seguinte. Eu preciso do coeficiente angular, m, né? Do coeficiente angular m. E eu preciso de apenas um ponto. Então, como esses dois pontos pertencem à reta que eu quero encontrar a equação, eu vou escolher um deles, sem problema. Quem é a equação fundamental? É aquela lá, ó. Y menos. Aí eu posso ver ou y de A ou y de B, né? Eu vou escolher um dos pontos, porque eu tenho dois, ó. Igual a m que multiplica x menos x de A, né? Só que aí eu preciso de quem aqui, né? Nesse caso, por esse caminho, eu preciso encontrar o meu coeficiente angular. Para me encontrar o meu coeficiente angular, eu vou lembrar também de que, né? Ó, eu tenho que lembrar que eu posso encontrar pela tangente do meu ângulo de inclinação, ou eu posso encontrar utilizando aquela expressãozinha, né? Ó, y de A, é melhorzinho aqui, ó. Y de A, y de B menos y de A, menos y de A, dividido para x de B, menos x de A, né? Porque eu preciso desse cara aqui, ó.
O ponto y e x, y de A e x de A, eu já tenho. Ele está aqui. E eu também poderia escolher esse, sem problema nenhum. Então vamos atrás do nosso coeficiente angular. Vamos lá. Vamos atrás do coeficiente angular, né? Para a gente substituir aqui e achar a equação geral, né? Que é o que eu preciso para encontrar aqui esse Azinho que está faltando aí. Como é que eu vou encontrar o M, né? Vamos substituir aqui, ó. M vai ser igual ao coeficiente angular. Quem é o Y do meu ponto B? 8. Né? 8. Menos. Quem é o Y do meu ponto A? Coordenada Y do meu ponto A? 5. Agora o X, ó. Quem é o X do meu ponto B? Menos 3. E quem é a coordenada X do meu ponto A? Aí vem o menos da fórmula, né, ó. É 3. Certo. E agora, vamos fazer as continhas aqui. 8 menos 5. 3. Menos 3 com menos 3. Menos 6, né? E aí a gente vai simplificar isso aqui, ó. Divide tudo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Como esse cara é positivo, esse cara é positivo e esse é negativo, faz a relação de sinal nas diferentes menos. Então, meu resultado final aqui vai dar menos 1 sobre 2. Esse é o meu coeficiente angular M. Achei o meu M. Esse cara que estava faltando aqui. Pronto. Quando eu encontrei esse cara aí, ó, aqui que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha equação fundamental para achar a minha equação geral. Né? Vamos substituir agora, certo? Tá travando, pessoal? Tá de boa aí. Acho que tá de boa, né? Aí vamos lá. Ó. Vamos substituir, certo? Substituindo. Vou colocar de outra cor que vocês entenderem bem direitinho. Ó. Substituindo. Na equação fundamental. Que é essa daí. Vamos substituir. Substituir o coeficiente angular e o ponto aí. Beleza? Vai ficar, ó. Y menos. Aí vamos escolher o ponto A ou o ponto B para substituir. Vamos escolher o ponto A mesmo? Aí quem é o Y de A? É o 5. 5 igual ao M, ó. Quem é o meu M? É menos meio. Menos meio. Aí vai ficar menos 1 sobre 2, né? Que multiplica x menos o x do meu ponto A. Que eu escolhi, x do meu ponto A é 3. Beleza? Olha aí. Estamos chegando à nossa equação esperada, que é a equação da reta, né? A gente só organizou ela aqui na forma fundamental. Vamos fazer as continhas aqui comigo? Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou pegar o menos 1 aqui, ó. De cima eu vou multiplicar o menos 1, eu vou multiplicar o x e vou multiplicar o menos 3, certo? Fazer esse passo. E esse 2 aqui, ó, vai sair multiplicando o 5, o menos 5, e o y. Fazer isso aí. Como é que vai ficar agora? Ó, vai ficar, ó, menos 1 vezes x vai dar menos x. Vamos fazer do outro lado logo, né? Ó, 2 vezes y. 2y. 2 vezes menos 5, menos 10. Aí, igual, né? Ó, menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 3. Sinais iguais mais 3 positivo. Olha aí, tá ficando a nossa equação aí, ó. Já tá vendo? Tá ficando a nossa equação. Vamos organizar ela. Vamos deixar na forma geral ou na forma reduzida? Tanto faz. Tanto faz aqui. Ou eu deixo na forma geral ou eu deixo na forma reduzida. Vamos deixar na forma geral. É só passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero. Aí vai ficar, ó.
A nossa equação vai ficar assim. O x está negativo? Positivo. O 3, aí vamos deixar o 3 por último aqui, né? O x que estava negativo, o positivo. Aí, ó, mais 2y que está no primeiro membro, menos 10 que está no primeiro membro. Agora sim, ó, o 3 que está positivo, vou jogar ele negativo. Menos 3. Fica igual a zero. Vamos só finalizar aqui, ó, a minha equação. Ela vai ficar assim, ó. Só fazer a operação aqui, ó. Menos 10 com menos 3. X mais 2y menos 13 igual a zero. Olha aí, tá vendo? Ó? Essa aqui é a minha equação geral da reta. Essa aqui é a minha equação geral da reta. A reta que representa, que é formada por esses dois pontos A e B, ela tem essa representação aqui, ó, em forma de equação. Tá? Aí agora, professor, agora que você encontrou a equação da reta, você pode pegar esse ponto aqui, C, e substituir as coordenadas aqui, ó, nessa equação, para encontrar a coordenada que falta, que é o A, essa coordenada A, que ela representa a coordenada Y, né? Que ela representa a coordenada Y. E agora eu vou substituir, para mim chegar no resultado que a questão pede, certo? Aí vamos lá, ó, substituindo o ponto C de coordenadas 4 e A na equação que a gente encontrou. Vamos botar, ó, na equação. Essa equação ela está na forma geral. Na forma geral. Como é que vai ficar agora? Vai ficar a forma da equação, ó, é x mais 2y menos 13 igual a zero, né? Aí quem é o meu x aqui, ó? Esse x aí é a coordenada x do ponto C, que é 4. 4. Mais 2 vezes o y. Só que o meu y do meu ponto C é essa variável a aí, ó, que eu preciso encontrar. Então 2a, né? 2 vezes a. Menos 13 igual a zero. Vou fazer 4 menos 13. E dá quanto? 9. Então vou ficar, ó, 2a menos 9, na verdade, né? Igual a zero. 4 menos 13, eu estou devendo 13, só tenho 4 reais. Estou devendo 9 reais ainda. Vamos isolar o A, ó. Vai ficar agora bem simples, ó. 2A, bem de boa agora, ó. 2A igual a 9. Quem é o meu A? O A é igual a 9 sobre 2. Cheguei no meu resultado. Cheguei no que a questão pedia. Em calcular o valor de A para que esse ponto pertença a essa reta. E aí, tá resolvido o problema. Tá resolvida a questão, certo? Por esse caminho. Tem outro caminho, professor? Tem. Você poderia pegar esses dois pontos, substituir naquela equação fundamental, no determinante. Lembra do determinante? Você poderia pegar os pontos, ó, esses pontos aí, com o ponto genérico, x, y, aí o ponto genérico já foi, aí os pontos 3, 5, menos 3 e 8. Completar com a constante 1, calcula esse determinante. Você vai chegar nessa expressão aqui. Né? Você vai chegar nessa equação. Quando eu chegar nessa equação, pronto. É só pegar o ponto que eu quero encontrar as coordenadas e substituir nela, na equação, para determinar o A que está faltando. Certo? Então você tem dois caminhos aí para percorrer. Que poderia chegar na equação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí?
Travou, foi. Eita. Porque o 2 multiplicou 5 e o y. Olha aí. Ó. É como se eu tivesse isso aqui, olha. Vamos pensar essa parte aqui, ó. Camila, vamos pensar essa parte aqui, né? Como sendo uma fração só. Seria basicamente isso aqui, ó. Menos x mais 3, né? Dividido por 2. Por que menos x mais 3, pessoal? Se eu mudou os sinais, é porque o menos 1 aqui, ó, ele multiplicou x, que deu menos x, e menos 1 que multiplicou o menos 3, deu 3 positivo, né? Aí o 2 fica embaixo, o 2 está no denominador. E aqui eu tenho um sinal de igualdade com outros valores aqui, ó. Y menos 5. E aí, naturalmente, ó, o 2, ele tem que multiplicar tudo que está do outro lado da igualdade. Ele tem que multiplicar o y e tem que multiplicar o 5. Ele não pode multiplicar só um valor, certo, Camila? Ele tem que multiplicar tudo. Isso que sai multiplicando tanto o y como o menos 5. Certo? Não, se fosse qualquer outro valor aqui, por exemplo, vamos supor aqui, né? Que no lugar desse 1 fosse um 5, né? Se fosse um 5, aí o 5 ia multiplicar o x, que ficaria, né, ó, menos 5x, né, sinal aí, ó, e o menos 5 ia multiplicar o menos 3, que daria mais 15. Aí, de toda forma, o 2 continuaria no denominador, porque ele está embaixo. Ele não pode multiplicar de baixo para cima, né? Tipo aqui, ó. Ele não pode sair multiplicando aqui, que fica errado. Ele continua aqui embaixo. Só que por conta da igualdade aí, ó, igual a y menos 5. Aí o 2 saia multiplicando os caras que estão do outro lado também. Tá? Independente do valor que eu tenho aí no numerador. Beleza? Mas sempre o denominador da igualdade, do outro lado da igualdade, ele multiplica o outro lado. Beleza? Legal, né? Vou só apagar aqui, que aqui é um. Vou ficar confundindo no slide depois. Vamos para o próximo exemplo. Ó, entendi, né, Camila? Eu gosto quando vocês participam. Aí vamos para o próximo, que é bem parecido com o outro. Ó. Sabendo que o ponto P pertence à reta de equação. Olha aí, ele já me deu a equação dessa reta. Ó. 3, só que ele deixou um valor aqui que a gente não conhece. 3kx mais k menos 3y igual a 4. Vamos determinar o valor de k, né, e escrever a equação, quando organizar aqui, ó, na forma geral. Ela tem uma equação que ainda não sei se ela está na forma reduzida, se ela está na forma geral, mas eu quero encontrar o valor de k e ao final disso escrever ela na forma geral, né? Que é o que ele quer, na forma geral. Então o que eu vou fazer? Você vai pensar aí no seguinte: ele está dizendo que esse ponto P pertence à reta. Então, por essa palavra aí, o ponto pertencer à reta, ele está me dizendo que eu posso pegar as coordenadas desse ponto e substituir aonde? Na equação que ele me deu, sem problema nenhum. Então, é esse primeiro passo que eu vou fazer, gente. Então, eu vou primeiro substituir, ó, o ponto P de coordenadas 2 e 1 na equação. Na equação dada. Tá travando aí? Como é que tá? Porque, a Valesca disse que tinha travado, mas acho que já voltou, né? Já voltou.
Pronto, beleza. Na equação dada, vamos substituir. Qual é a equação que ele me deu? A equação que ele me deu foi essa, ó, 3k vezes x, né? 3kx mais, ó, k menos 3. Então, k menos 3, aí multiplicado o y, né, ó, fora do parênteses, igual a 4. Essa foi a equação que ele me deu. Vamos substituir. Então, ó, esse 2 é a minha coordenada x. E esse 1 é a minha coordenada y. Então, vai ficar, ó, 3 vezes k vezes quem é o x? O x é o 1. Mais o k, eu não sei quem é, ó. K menos 3 vezes o y. Ai, gente, desculpa. Aqui o x é 2, professor. Tá viajando na maionese. O x é 2 e o k é 1. E o y é 1. Então, k menos 3 vezes 1 aqui, ó. Né? Só repetindo aqui, ó. Eu substituí o valor de x é 2. Botei aí. E o valor de y, o valor de y é 1. Botei aí. Igual a 4. Certo? Vamos encontrar o valor de k primeiro. Determine o valor de k. Então vai ficar, ó, 3 vezes k vezes 2. Então fica 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6k. 6k. Mas, aqui dentro do parênteses eu não posso fazer nada, né? Fica k menos 3 mesmo. Como está multiplicado por 1, é como se eu fizesse uma vezes k e uma vezes menos 3. Que vai ficar eles mesmos, né? Então não tem problema aí. Então fica k menos 3. Isso aí igual a 4. Né? Igual a 4. Agora eu vou fazer as operações, ó. 6k mais k. 7k. Igual, porque eu quero encontrar o k, então eu vou isolar. Esse 3 que está negativo aqui, ó. Eu vou jogar ele positivo. Então ficaria 4 mais 3. 7k igual a 7. Então, quem é o valor de k? O valor de k vai ser 1. Porque é só passar o 7 dividindo. Aí fica 7 dividido por 7, vai dar 1. Encontrei o valor de k. Ah, agora sim. Depois que eu encontrei o valor de k, ó, eu vou substituir ele aqui de novo na equação, para me organizar a minha equação e deixar na forma geral. Né? É o segundo passo. É para me chegar aí na resolução final da questão. Agora, substituir o valor de k na equação novamente, né? O valor de k na equação. Aí como é que vai ficar? Vamos pegar a nossa equação aqui, ó. 3kx 3kx mais k menos 3y igual a 4. Aí o meu k vale 1. Então ficaria 3 vezes 1 vezes x, né? Tudo colado aí, tudo expressando a multiplicação. Mas, quem é o meu k aqui? Novamente. 1 menos 3, né? Vezes y igual a 4. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Ele quer a forma geral. Então, esse 4 que está do outro lado da igualdade, eu vou passar ele negativo. Menos 4 igual isso aqui a 0. Pronto. Olha aí a forma geral da equação que ele queria. A forma geral da minha equação. Primeiro passo foi encontrar o valor de k que eu não tinha. Como, professor? Ah, ele me disse que o ponto P pertence a essa equação. Então, eu malandramente aqui fiz o quê? Substituí as coordenadas do ponto P na minha equação, porque o ponto pertence à reta que forma essa equação.
Substituir para encontrar K. Depois que encontrei o valor de K, substituir novamente na equação para deixar ela na forma geral, que foi o que aconteceu aí. Certo? Alguma dúvida aqui? Aqui não, né? Agora vamos para essa questão aqui, ó. Vamos essa aí. Se um triângulo tem como vértices os pontos A, B e C, vamos determinar a equação geral. Vamos mudar um pouquinho. Vamos deixar a geral de lado e vamos determinar a equação reduzida. Para a gente mudar um pouco. A equação reduzida da reta, suporte da mediana, eita professor, relativa ao lado BC. E agora, meu Deus? Vamos pensar nesse triângulo aí. Esse triângulo tem como os vértices os pontos A, B e C, né? Então, vamos supor o seguinte aqui. É só um triângulo aqui. Triângulo qualquer aí. E aqui eu tenho meu triângulo, né? Aí esse triângulo tem como os vértices os pontos A, B e C, né? Então vamos colocar aqui o ponto A. Vamos colocar aqui o ponto B. E vamos colocar aqui o ponto C. Ponto C, certo? Cada um desses pontos aí tem suas respectivas coordenadas, como foi colocado na questão. Aí ele quer a equação da reta suporte da mediana. Aí eu tenho que lembrar o que é mediana. O que é mediana? Vocês lembram da aula que a gente teve, que a gente falou sobre mediana? Mediana é uma reta. Uma reta que faz o quê? Ela sai de um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice, não é isso? Aí, qual é o vértice que ela vai sair? Ela vai sair do vértice A, do vértice B ou do vértice C? Na opinião de vocês. Do vértice B? Quem dá mais? Ou quem é que dá outra opção aí? Vamos ver se todo mundo concorda com Beatriz. Beatriz mudou, colocou o A. Vai sair do A. E aí, pessoal? Todo mundo acompanha a Beatriz ou tem mais alguém que aí que tá dizendo que sai do vértice e de outro vértice? Camila do vértice A, isso aí, tudo bem. Por que sai do vértice A, né? Para quem ainda tá com essa questão na cabeça. Porque, ó, essa reta, ela é relativa a qual lado? Ao lado BC. O lado BC é esse lado aqui. Ui, Jesus. É esse lado aqui, ó. Então, a minha mediana, para chegar nesse lado BC, ela só pode partir justamente do lado que as meninas disseram aí. Do vértice A. Ela só pode sair do vértice A até o ponto médio. Aí tem que tomar cuidado. Não vou marcar aqui, né? Nem vou marcar aqui embaixo. Eu tenho que marcar exatamente no centro aí. Ou pelo menos o mais próximo possível, né? Do centro, no caso do ponto médio do lado BC. Né? Ó. Então aqui, ó, eu identifico já um ponto aqui. Esse cara aqui, ó, é o meu Mzão, que é o ponto médio. E aí o Mzão, ele tem duas coordenadas, ele é um ponto, né? Então ele tem duas coordenadas, ele tem a coordenada x, não confundir ponto médio com coeficiente angular. Lembra daquela história? Ponto médio, ele tem coordenadas x de m
e y de m, certo? E aí eu tenho isso aí. Ele quer a equação, gente, ele quer a equação dessa reta aqui, ó. Dessa reta em azul que a gente acabou de fazer. Professor, como é que eu faço para chegar nessa equação? Poxa, eu tenho vários caminhos. Eu posso pegar um ponto apenas dessa reta, junto com o coeficiente angular, e substituir na equação fundamental, né? Ou eu posso pegar os dois pontos que pertencem a essa reta e colocar no meu determinante, encontrar, né? Você pode fazer por esses caminhos aí. Você pode também pegar a própria equação reduzida, né? E chegar também na equação geral. Só que como eu quero chegar aqui na equação reduzida, eu vou novamente utilizar a equação fundamental para chegar na forma geral e depois isolar o y para botar na forma reduzida, tá? Então, novamente eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar essa aqui, ó, como o meu caminho. Y menos y de A igual a M, que multiplica x menos x do meu ponto A, né? E aqui eu tenho que preciso de um ponto, que é essas coordenadas aí, e preciso do meu coeficiente angular M, né? Só que o meu coeficiente angular M, ele não tá tão na cara aí para mim no problema, né? Eu preciso determinar. Como a minha reta que eu estou trabalhando é essa reta aqui, ó. Então, o coeficiente angular dessa reta, ele vai ter que ser encontrado pelo ponto A e pelo ponto M. Só que o ponto M, pessoal, ainda não tem as coordenadas do meu ponto M. Ah, professor, mas o senhor também, né? Também só dificulta. Mas eu sei como encontrar as coordenadas do ponto M porque a gente já estudou. O meu ponto M é o ponto médio. Ponto médio de quem? De B e C, desses dois pontos. Ah, professor, mas também o seu também. É. Como é que eu vou determinar o ponto médio de B e C? É só lembrar que a coordenada x do meu ponto médio, ela vai ser quem? Ax do meu ponto B mais ax do meu ponto C e dividir por 2. Não é isso? Quem é o x do meu ponto B? Aí eu vou lá no problema e vou ver, ó, 4. Mais, quem é o x do meu ponto C? 6. Isso dividido por 2. Vai dar quanto? 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Olha aí, que fácil. Já encontrei a coordenada x do meu ponto M, que é 5. E quem vai ser a coordenada y do meu ponto M, que é o meu ponto médio? Y de B mais y de A e divido isso por 2. Né? Quem é o y do meu ponto B? É 1. Quem é o y do ponto C, pessoal? Desculpa aí. No ponto C, né? No A não. Quem é o y do meu ponto C? 7. Então, mais 7. E divido isso por 2. E vai ficar, ó, 8 dividido por 2, 4. Pronto. Achei as coordenadas do meu ponto. Certo? Agora que eu encontrei o meu ponto médio, que é o que estava faltando, eu posso determinar o coeficiente angular. Misericórdia, meu Deus. Mas aí, é só a gente ir organizando as informações que a gente tem, raciocinando, né? E aí, ó, eu tenho que encontrar agora o meu coeficiente angular, que é justamente esse carinha que está faltando. Porque o y de A e o x de A eu já tenho. É esse aqui, ó. Falta o M. O Mzinho, né? Que é o coeficiente angular. Aí como é que eu acho o Mzinho? Ó, o Mzinho é dessa reta aqui, ó. De A até o Mzão. Então vai ser y de Mzão menos y de A. Certo? X de Mzão
menos x de A. Esse vai ser o meu coeficiente angular. Vamos fazer as continhas aí, ó. Quem é o y de mzão? Acabei de encontrar. 4. Então, substituo. 4 menos o y do meu ponto A. Aí eu venho aqui, ó. Observe que é 3. 3, certo? 3. Dividido para quem? X do meu ponto médio, que é o mzão. 5 menos o x do meu ponto A, que é 2. Que é 2. Beleza? Aí vamos fazer as continhas aqui, ó. 4 menos 3. 1. 5 menos 2. 3. 1 terço. 1 terço, né? Então, meu coeficiente angular M, Mzinho, vale 1 terço. Beleza? Muito bom. Agora eu tô com todas as ferramentas na mão. Tô com a faca e o queijo na mão. Vamos substituir, né? Agora vamos fazer o quê? Substituir o ponto M, o coeficiente angular M e o ponto A, as coordenadas do ponto A na minha equação aqui, ó. Certo? Porque quando eu substituir, eu vou chegar na equação geral. Só que aí eu vou depois, no final, eu vou isolar o y para deixar na reduzida, que é o que a gente tá propondo aqui, né? Aí vamos lá, ó, vai ficar bacana agora, hein? Vamos substituir. O y, ele sempre permanece, né? Menos. Quem é o y de A? Aí eu vou nas coordenadas lá, ó. O y de A é 3. Ó, 3 igual. O meu coeficiente angular, acabei de achar, ele é 1 terço. Então, 1 terço, né? Que multiplica x menos... Aí o x do meu ponto A é 2, né? Ó, 2. Beleza, galera? Pessoal, tranquilidade. Só alegria no coração e felicidade na alma. Estão acompanhando direitinho aí o raciocínio. Espero que ninguém esteja fazendo a unha não, hein? E nem jogando... É muito espaço, né? É um moídozinho. Mas tá de boa. Tranquilo. Mas aí, ó. A gente organizou aqui, ó. Já estamos já no finalzinho. Já tá organizado, ó. Tudo que a gente precisava. Né? Agora vamos fazer as continhas. Aí lembra lá, ó. Da última que a gente fez. O 1, ó. Multiplicando esse cara e esse. E o 3 multiplicando esse e esse. Né? Foi esse aí. Esse esqueminha que eu fiz. Então fica 3 vezes y. 3y. 3 vezes menos 3. Menos 9. Igual, ó, 1 vezes x, x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 2, menos 2, né? Vamos deixar na forma geral, vamos deixar na forma geral. O que que eu faço? Vou colocar tudo no primeiro membro igual a zero. Então, x que está positivo, ó, menos x, mais 3y, né, que ele está no primeiro membro, menos 9, aí o 2 que está negativo, eu vou colocar ele positivo, mais 2 igual a zero. Resultado final, na forma geral, menos x, mais 3y, menos 7, igual a zero. Ó, forma geral. Forma geral, tá aqui. Forma reduzida, forma reduzida. Como é que eu faço a forma reduzida? É só isolar o y. Botar na forma reduzida. Forma reduzida. Eu vou pegar essa equação lá, ó. Menos x mais 3y menos 7 igual a zero. Vou isolar o y.
Então vai ficar, ó, 3y igual a x negativo, passou positivo. 7 negativo, passou positivo. Só que o 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo todo mundo. Então fica y igual a x sobre 3 mais 7 sobre 3. O 3 que estava multiplicando passa dividindo todos os caras que estão do outro lado. E aqui eu tenho a minha forma reduzida, certo? Da equação. Beleza? Show de bola demais, né não, pessoal? Que brincadeira boa. Então a gente pode manipular as equações da reta aí, ó, de várias formas. E agora, definir, né? Definir, porque ele só queria a equação da reta suporte, né, da mediana relativa ao lado BC, ou seja, ele queria a equação dessa reta. Aí essa reta ela é representada por essas duas equações aqui, que é a mesma coisa, né, escritas de forma diferente. Essa equação aqui que está na forma geral e essa equação aqui que está na forma reduzida. Não precisa resolver, não. A equação ela representa a reta, né? Não precisa calcular a equação, nada desse tipo. Beleza? Amanda. Travou a mente? Vamos para o próximo? Bem maluco, né? Mas é legal. Vamos para a última. Ó, dados os pontos A, B e C, determine a equação da reta que passa por A e pelo ponto médio de BC. Então é o seguinte, eu quero a equação da reta, mas de qual reta? A reta que é formada pelo ponto A, ó, ponto A, até o ponto médio, vamos fazer esse desenho aqui, ó, passa por A e pelo ponto médio do lado BC, do segmento BC. Então, vou colocar aqui, ó, o ponto B e o ponto C, e logo aqui eu tenho o meu ponto médio. E eu quero qual reta? Eu quero qual equação? Eu quero essa equação aqui, ó, dessa reta aqui, ó. Tá? Que passa, ó, equação da reta que passa por A, tá vendo? Ponto A e o ponto médio do lado BC, né? Então, novamente aqui, o que eu preciso para encontrar a minha equação? Eu preciso de um ponto apenas e do coeficiente angular, por exemplo. Eu preciso dessa reta aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiro passo de tudo aqui, ó, é encontrar quem é as coordenadas do meu ponto M aí, do meu ponto médio. Novamente eu volto lá para aquele conteúdo que a gente viu, tá vendo? Tem que encontrar x de M e y de M, que eu preciso primeiro. Como é que eu encontro x de M e y de M? Aí eu vou olhar para o ponto médio de quem? É de BC. Então eu vou pegar o x do meu ponto B, 2, mais o x do meu ponto C, que é 4. E vou dividir por 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Já achei o meu x do meu ponto M. Quem vai ser o y do meu ponto M? Aí eu vou pegar as coordenadas y agora, né? Ó. 9 do meu ponto B, coordenada y, 9, mais a coordenada y do C, que é 3. E vou dividir por 2. Aí vai dar quanto? Ó? 9 mais 3, 12. Dividido por 2, 6.
Beleza. Então aqui eu tenho que as coordenadas do meu ponto médio é 3 e 6. 3 e 6. Certo? Agora, ó, vamos fazer agora sim. Ó. Nós vamos pegar agora, no lugar de utilizar a equação fundamental, que aí eu teria que encontrar o meu coeficiente angular, né? Aí o meu coeficiente angular, eu utilizar quem? Eu utilizar o y de m menos o y de a, dividir por x de m menos o x de a, né? Eu vou utilizar, para me chegar na minha equação, eu vou utilizar o determinante, beleza? Para a gente relembrar determinante aí nesse caso. Como é que eu vou fazer? A equação que eu quero é essa aqui, ó, dessa reta aí que eu risquei de azul. Então eu vou pegar os pontos que pertencem a ela, que no caso é o ponto A e o ponto M. Vou colocar junto ao meu ponto genérico. Então eu vou botar o ponto genérico aqui, ó, x e y. E as coordenadas do ponto A e do ponto M. Ponto A tem coordenadas 1 e 2, ó. Então, coordenada x, coordenada y. M, 3 e 6. Coordenada x, coordenada y. Completar com a constante 1. E agora, professor? Lembra da regrinha? Determinante de ordem 3, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, x, y, 1 e 2, 3 e 6. Agora, começa a brincadeira. Vou multiplicar a diagonal principal, ó. Primeiro, então x vezes 2, 2x. 2x vezes 1, 2x, né? O próximo, ó. 1 vezes y, y vezes 3, então dá mais 3y, né? E o último aqui é a diagonal principal. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6. Ó, diagonal principal já foi. Agora vai ser menos. Vou fazer a diagonal secundária agora. Vem aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Tudo positivo, né? Não tem problema com o sinal aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes x. Mais 6x. Mais 6x. Último. 1 vezes 1, 1 vezes y. Y. Beleza. Beleza. E agora, professor? Vamos organizar aqui nossas continhas, né? Organizar nossas continhas aqui, ó. Vamos ver quem é que a gente pode somar, quem é que a gente não pode. Primeiro vamos eliminar, tirar esse parênteses aqui da jogada, fazendo a relação de sinal com todos que estão lá dentro. Então vou repetir aqui, ó, 2x mais 3y mais 6. Aí o sinal aqui fora, ó, ele vai relacionar com esse 6, com o sinal desse 6x e com o sinal desse y. Ou seja, vai alterar o sinal de todo mundo, né? Então fica menos 6, ó. Menos 6x e menos y. Vamos agora fazer as operações com os termos semelhantes. Ó, 2x menos 6x. Menos 6x. Menos 4x. Né? 3y positivo menos y. Mais 2y. E aqui é o seguinte, ó. 6 positivo com menos 6. Aqui eu posso simplificar, cancelar, né? Vai dar 0. Aqui já foi, morreu. Ó. 6 positivo com menos 6 deu 0. Professor, e agora? Agora calma, né? Ó. Esses pontos A e M estão alinhados junto com o ponto genérico. Então, vamos colocar na forma geral. Eu tenho aqui, ó, menos 4x mais 2y igual a 0, né? De forma que o meu C aqui, ó, ficou igual a 0, né? Escondidozinho aí. Beleza? E aí pronto. Já tem a equação da reta.
Essa é a minha equação da reta. Beleza, pessoal? E aí eu acabo. Se eu quiser colocar na forma reduzida, aí você vai isolar o y. Aqui está na forma geral. Se eu quiser na forma reduzida, eu isolo o y. Então ficaria, ó, 2y igual ao 4 que está negativo é positivo. Igual a 4x. E y igual a quem, ó? 4x dividido por 2. Simplificando, daria y igual a 2x logo de cara, né? Y igual a 2x. Aqui é a minha forma reduzida. Forma geral da equação. Forma reduzida da equação. Só isolar o y. Certo? Acabou? Acabou. Bem louco, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que mexer com as equações, ver o que a gente tem, o que a gente precisa no problema, né? E utilizar os caminhos que a gente aprendeu para chegar na equação que ele pede, que é a equação da reta. Seja a forma geral ou a forma reduzida, né? Que aí, para isso, a gente tem aqueles dois caminhos. A gente pode chegar pelo determinante, que foi o que a gente fez. E se quisesse também, poderia utilizar nesse caso aqui, ó, a fundamental, que é essa daqui. Também poderia utilizar no exemplo anterior, nesse exemplo aqui. E chegaria também na mesma equação, sem problema. Fica aí a curiosidade para vocês tentarem depois. Beleza? Obrigado pela presença e até a próxima. Quase